Não. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia, claro, a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno. Tudo bem, Tudo Bruno. certo. Estamos aqui trazendo muitas histórias da cidade de Campinas e com uma boa notícia, inclusive, para a preservação dessa história, como a gente estava acompanhando na reportagem do Kevin Camada, né, sobre as 7 maravilhas, e não só isso, também sobre o tombamento e a restauração de alguns prédios públicos, né, que a prefeitura vem fazendo, e a notícia que chega também agora com data marcada para a reinauguração do Centro de Convivência, do teatro, tão aguardado aí pela população, mais de uma década, né, de espera, vai acontecer essa semana, Bruno, no dia 10, e com a apresentação, inclusive, da orquestra. Um dos feitos aí do governo Dário, mas a gente esperava até que tivesse acontecido antes, né? Estava naquele plano dos 100 dias, mas agora, enfim, concluída a obra e a entrega para a comunidade. Pois é, né, deu um período a mais aí, mas pelo menos, né, Sandra, o negócio saiu, né, demorou, mas pelo menos saiu, demorou demais, né, diga-se de passagem. Mas eu acho que assim, acho que é importante, é bacana, isso mostra de alguma forma que os prefeitos, para além dessa preocupação que eu acho que ela ainda existe, você e o Felipe estavam comentando isso ao final da reportagem, que eu também estava aqui acompanhando nos bastidores, né? A gente cuida mal da nossa cultura de maneira geral, mas eu acho que a gente cuida mal também das nossas cidades, se a gente parar para pensar do ponto de vista da preservação de toda essa arquitetura, de toda essa história, dos museus, né, de como se apropriar disso tudo, né? As pessoas pegam muitas das vezes os brasileiros, né, que falam, eu quero conhecer a Europa, eu quero viajar para fora, eu quero ver uma outra cultura, entender outros lugares. E aí o que é interessante? Quando as pessoas vão para esses lugares, elas vão justamente para poder absorver aspectos da cultura, da história, da arquitetura, da música, da poesia, enfim. E a gente precisa aprender cada vez mais a lidar com isso, né? Se a gente olhar para Campinas, se a gente olhar para as nossas cidades como um todo, outras também das adjacências, são cidades que têm a sua história, são cidades que têm os seus hábitos, são cidades que têm as suas lendas locais, enfim, as suas crendices, tudo isso é extremamente importante para a construção, inclusive, de uma identidade e pode ser, inclusive, um ativo importante do ponto de vista econômico, né? Se a gente parar para pensar no turismo, se a gente parar para pensar no que dá para ser feito em termos de visitas guiadas, de proporcionar espetáculos, acesso para a população como um todo à cultura. Então, acho que cada vez mais os prefeitos estão começando a cair a ficha, né? Principalmente as nossas cidades, como se a gente observar em perspectiva, que foram cidades que cresceram muito em função da lógica do café no Brasil no final do século XIX, depois no início do século XX, e que estações de trem acabaram sendo muito abandonadas, antigos prédios que se tinham de hotéis, de pensões, de adjacências também foram sendo abandonados. Então acho que de alguma forma os governos precisam se apropriar dessa agenda. Eu sei que o recurso é complicado, eu sei que o orçamento às vezes é curto, o cobertor não é tão grande assim para dar conta, né, de resolver todas as demandas, mas é preciso inserir isso no orçamento, é preciso inserir isso no debate público, é preciso que as pessoas também aproveitem, porque de algum modo isso vai ao encontro de um direito, que é um direito que a gente costuma chamar de quase 4ª geração associada à cidadania, que é o direito à cidade. O direito à cidade é um bem importante cada vez mais. E o que se trata do direito à cidade? Não é só você poder andar em segurança, não é só você poder ter tranquilidade para levar sua família nos lugares, mas é também você se apropriar de toda essa historicidade, de toda essa cultura, de todos esses equipamentos e poder vivenciar isso, né, Sandra? Então eu espero que a partir disso em Campinas e outras cidades da região, os prefeitos também comecem a olhar com um pouco mais de carinho, porque cá entre nós o que mais se tem são centros antigos abandonados, lojas que acabaram fechando, desemprego que chegou nessas regiões e pouco investimento para tentar revitalizar, tentar reenergizar todos esses lugares, né? E aí, sempre quando tem uma data comemorativa, né, como essa próxima aí dos 251 anos da cidade, vem pelo menos as boas notícias, né, daquilo que é aguardado realmente, e como você disse, né, às vezes depende até de parcerias com a iniciativa privada, né, Bruno, para que consiga viabilizar, né, seja a reforma, o tombamento, manter preservada essa história. Sim, não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Os prefeitos também têm que estar sensível a isso tudo. O que acontece muitas das vezes é que em alguns casos, devido à própria lógica de tombamento, fica difícil, né? E os patrimônios que você tem ali, materiais e imateriais,
fica pouco atrativo do ponto de vista econômico, muitas das vezes, para a empresa assumir um determinado lugar, né? Então, por exemplo, você tem um prédio que está lá tombado, a empresa fala assim, não, eu vou assumir para poder fazer uma exploração disso também no sentido positivo, de trazer as pessoas e tal, mas o custo às vezes é muito elevado, não há uma prioridade para aquilo, porque é toda uma infraestrutura que tem que ser pensada, né, Sandra? Hoje em dia houve um deslocamento, eu acho que isso é um dado até da realidade da gente pensar de como as pessoas têm se relacionado com esse espaço público como um todo, há um deslocamento, né? As pessoas, por exemplo, vão mais para shopping centers, elas vão mais para esses lugares que são lugares de compra do que muitas das vezes a vivência que se tinha dos centros. Isso fez com que em muitas, isso não é só de Campinas, é Campinas e cá entre nós, teve no debate da cidade nas últimas eleições e nós acompanhamos, né? Sobre como pensar nas estratégias de segurança, o que fazer, como pensar a revitalização do centro antigo, reocupação, isso esteve muito presente no debate, na discussão, inclusive no debate que se teve no próprio grupo aqui, né, os candidatos fizeram perguntas sobre isso, e eu acompanhava aquilo muito atentamente e ficava pensando desde aquela época, eu falei, gente, é preciso muito mais do que apenas uma parceria, é preciso se ter uma política pública integrada para poder revitalizar esses lugares e devolver às pessoas o direito de poder usufruir as cidades. Só que veja como isso também é um descompasso, né? Eu que estou sempre acompanhando os debates, por exemplo, nas câmaras municipais, de modo mais intenso em Campinas, de modo mais intenso em Ribeirão Preto, na região central, mas você vê, tem lugar que as pessoas estão propondo para colocar alambrado em praça, ao invés de discutir como fazer para as pessoas poderem se apropriar melhor desse espaço. Então eu vejo que às vezes, né, Sandra, Felipe, ouvintes, o debate ele está deslocado, né? O debate está muito deslocado, você prioriza outros fatores ao invés de priorizar, botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, né? E eu não tenho a menor dúvida que se esses espaços forem reocupados, se tiver um outro tipo de dinâmica, você tem toda a condição de também fazer com que a exploração econômica nesses lugares possa voltar, possa ser reacendida de alguma forma, né? Mas infelizmente o que a gente mais vê são situações de abandono como um todo, né? Então é uma notícia muito boa quando a gente tem essa que você traz em destaque, né? Da Orquestra Sinfônica inaugurando o Teatro de Arena do Centro de Convivência com esses concertos musicais, podendo proporcionar o acesso à cultura, que é algo que às vezes as pessoas não têm, ou quando vai ter, é muito caro, né? É muito caro, e aí nem todo mundo tem oportunidade de poder investir. Falhou um pouquinho aí a comunicação do Bruno nesse finalzinho, mas deu para entender o raciocínio dele, né, dessa importância de preservação e saber que isso está sendo oferecido, né, para a comunidade, mesmo aí diante da demora, né, quando a gente fala do centro de convivência, mas é isso, o acesso, né, à cultura, ao lazer, isso é importante também para o desenvolvimento da nossa sociedade. Bruno, te esperamos amanhã também. Combinado, amanhã a gente conversa aqui também, né, a despeito do feriado, aí a gente estará aqui batendo um papo, conversando, trazendo os destaques. E só um último adendo dessa história toda, viu, Sandra? O Projeto Guri, por exemplo, é um projeto extremamente interessante que tem levado, né, em cidades de São Paulo, esse tipo, né, de apreciação estética, artística, desenvolvimento de habilidades e tudo mais, e é o tipo de coisa que às vezes pouco se fala ou que deveria ser muito mais estimulada numa escala mais ampla, né? Então, ideias, iniciativas tem, às vezes por picuinha política, por não querer dar o crédito para um, para outro, vão sendo abandonados no meio do caminho, né? É isso, um abraço, gente, até. Até, Bruno. 11 horas.